Então, o que é semivogal não conta como vogal para você separar a sílaba. Isso é igual também no português. Aí a gente tem que lembrar agora, quais são as vogais? As vogais Quais são as vogais? As vogais são o câmax, que é o A longo, e o patá, que é o vogal, que é o A pequeno, né? O câmax é esse aqui, né? Está aqui embaixo, né? Vou pegar aqui. Câmax, que é assim. O câmax, que é assim. E o patá, que é assim. Essas são as duas vogais A, né? O A longo e o A breve, né? E aí nós temos o A, que é semivogal, que é assim. É o câmax com o Shiva. Tudo bem? Beleza? Tá. Nós temos a vogal tire, que é dois pontinhos, um do lado do outro, e o tigol, que é três pontinhos. Se a gente coloca dessa forma, nós temos o Ratef Sigol. Aqui é o Sigol mais o Shiva. Essa aqui é semivogal. Essa aqui é a vogal longa, e essa aqui é a vogal breve. Beleza? Aí nós temos o Hirikyode, né? Que você coloca o Yod lá em cima e a vogal aqui embaixo. Ou você tem o Hirik normal, né? Que é só a vogal aqui embaixo. O Hirikyode, ele é longo e o Hirik, ele é breve. Não tem semivogal com a letra I. Aí nós temos o O. Tanto é um pontinho em cima, como é o Rolen Vav, né? Que é a letra Vav com um ponto em cima. As duas são o O longo. O O breve, ele é igualzinho o Kamatz, que é assim. Você só vai saber quando é O e quando é A, quando você conhecer a palavra mesmo. Não tem outro jeito. Agora, quando ela tiver desse jeito aqui, ela vai se chamar Hatef Patá. Hatef Patá Hatef Kametz. Hatef Kametz é o breve. Então, aqui temos o O longo, o O longo, o O breve e o O semivogal. A gente já vai rever isso aqui tudo, tranquilo. E aí nós temos, por último, o Surik, que é o Vav com o ponto no meio, ou nós temos o Kibbutz, que são três pontinhos assim. Aqui nós temos o U longo e aqui nós temos o U breve. No caso do U, não temos uma semivogal também. E faltou somente uma, que é o Shiva, que é esses dois pontinhos um embaixo do outro. Ela é uma semivogal. O Shiva, a gente vai ver agora, ele pode ser mudo ou ele pode ser vocálico. A regra é, atenção para a regra, a gente vai voltar depois nessa regra de novo. Ele será vocálico, ou seja, ele será pronunciado e transliterado quando ele estiver na primeira sílaba da palavra ou quando ele estiver numa sílaba com dagesh. Então, o Shiva, ele é vocálico quando está na primeira sílaba da palavra ou quando ele está precedido de consoante com dagesh. Fora isso, ele é mudo, ele não tem som, né? O Shiva. Isso aí é conteúdo da aula passada ainda, né? Estou só revisando com vocês. Bom, vamos lá então aqui. O primeiro ponto a destacar é que a palavra terá tanto as sílabas quanto os números de vogais forem. Acabei de falar isso. Observe a palavra hebraica a seguir e responda quantas vogais e quantas sílabas possui. Muito bem. Primeiro a gente vai, então, pronunciar essa palavra aqui. Vai lá, boa sorte. Quem começa? Aí vai ser o I, vai ser o I. Isso. Isso aí,
Fábio, e Acabei de falar. É o estudo aqui. Isso. Isso. lá, Isso. Perfeito. Se nós formos, então, dividir aqui as sílabas, como é que vai ficar? A primeira sílaba é essa, certo? Opa. A primeira sílaba está aqui. A segunda. vai ser as duas aí. Isso. As duas aqui. A terceira. Só essa daí. A quarta. Só o Lamed. E essa aqui é a quinta. E aí é uma só. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sílabas aqui. Aí Agora é nós de boa. podemos... Separação silábica é de boa, parece que é tranquilo. Suave, né? Vamos agora tentar falar sílaba por sílaba. A primeira, IE. A sílaba. Que é o Turek. É o... Isso. Yehu. Chá. Chal. Chá. Próxima. Lá. Lai. In. Isso. Yerushalayim. Isso. Isso aí. Yerushalayim é Jerusalém. É. Yerushalayim. Então, a pergunta, né? A palavra possui quantas vogais? 5? 6? Não, tem semivogal aí também, né? É uma vogal aqui. Uma Shiva aqui, porque ele está na primeira linha, primeira sílaba, como eu acabei de falar, né? Ele tem som vocálico, né? Então, o Shiva vocálico funcionará aqui como uma vogal. Né? IE. O I. Não, e hoje é consoante, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Temos, então, 4 sílabas. Por quê? Porque o iode não é vogal. O iode, perdão, o iode não, porque o Shiva não é vogal. O Shiva é semivogal. Voltando um pouco ao capítulo anterior, podemos diferenciar o Shiva vocálico do Shiva mudo. O Shiva vocálico inicia uma sílaba. O Shiva mudo encontra-se em qualquer outra posição da palavra. No caso, Yerushalayim, pelo fato do Shiva estar no início da palavra e também da sílaba, ele possui som, devendo ser pronunciado na leitura e transliterado na escrita. A transliteração é Yerushalayim. Tranquilo? O Shiva é essa aqui. Que é uma semivogal. É uma semivogal
que ela pode ser vocálica ou pode ser muda. Nesse exemplo, ela é vocálica, por quê? Porque ela aparece na primeira sílaba da palavra. Neste caso, ela vai ser tanto pronunciada quanto transliterada. Por isso que está aqui Yehu. O Shiva também será vocálico, se vier imediatamente após uma consoante com dagesh. Falei para vocês isso antes, né? Nesta posição, ele inicia a sílaba como nas palavras Dibiru e Hakeli. Aqui, ó. Tá vendo o Shiva aqui? E essa aqui é o Kof, né? Kaf, com o Dagesh dentro. Então, neste caso, o Shiva, ele é pronunciado. A mesma coisa aqui. Dibiru, certo? Certo? Shiva. Isso. Junto com o Dagesh. Quando ele está junto, ele é pronunciado e transliterado. Como essa sílaba aqui, como essa consoante aqui, ela tem o Dagesh, para você transliterá-la, aqui no caso, ele está usando reduplicação da letra, BB. O BB aqui, ele indica que aqui era um beit com Dagesh. A mesma coisa ele faz aqui, ó. O Hakeli, esse kaf aqui, ele está fazendo KK para identificar que tinha Dagesh. Sem o Dagesh, só K. Com o Dagesh, KK. Também é importante lembrar que palavras semelhantes a estas, que possuem consoantes com Dagesh forte, são, na realidade, detentoras de consoantes que não aparecem na palavra, na forma atual, mas devem figurar na transliteração e na separação de sílabas. Por exemplo, a palavra Dibiru, ao ser separada em sílabas, deve ficar assim. Olha só, então. Esta palavra aqui, em hebraico, quando você separa a sílaba, ela vai ficar, né? Uma sílaba aqui, a outra sílaba aqui. Duas sílabas. Está correto isso? Tá, por exemplo, que ele deu aí. 2 sílabas só. Duas sílabas, né? Temos aqui uma vogal e aqui a outra vogal. Certo? Não? Quantas sílabas uma palavra tem? Quantas vogais tiver? Quantas vogais tiver? Quantas vogais tem nessa palavra aqui? 3. Duas. Outra semivogal? A outra é semivogal. O Shiva não é vogal. O Shiva é semivogal. Então nós temos duas vogais, certo? Que vogais são? Nome. Hirik. Surik. Surik. O Rolen Vav é assim, ó. Ah, tá. Esse aqui é o Surik. Então, bem, então temos duas vogais. Então, nós temos duas vogais, teremos duas sílabas. Na hora de dividir a sílaba no hebraico, como é que a gente vai dividir? A gente vai fazer o seguinte. Primeira sílaba está aqui. A segunda sílaba... Isso, é. Agora, o que vai acontecer aqui? Esse beit aqui, ele tem um dagesh no meio. Quando isso acontece, no hebraico, na hora de dividir, você vai fazer 2 beits. Então vai ficar um beit para cá e um beit para lá.
como se fosse RR. Por isso ele vai falar assim, ó, isso aqui é a mesma coisa, ó, de biru. Tá vendo? Ficou um bait para cá e um bait para cá. E duas sílabas. Tá tranquilo aqui? A mesma coisa, aliás, né? E aí ia falar, não é para dividir assim. Se eu pegar, né, as duas primeiras aqui e as duas últimas e fazer duas sílabas, né? Essa forma está errada. A forma correta é do outro jeito. É multiplicar, né? É duplicar aquele bait ali porque ele tem um baguete dentro. Deu para entender isso? Tá. Normalmente, quer dizer que não é sempre, o Shiva também será vocálico logo após uma vogal longa. Uma vogal longa. Como no caso de, bom, aqui ele já colocou ali, né? Chopetim. Quantas vogais tem aqui? Uma. Uma vogal só? Duas. Duas vogais. A do meio aqui é sem vogal. Isso. Duas vogais, então temos duas sílabas, certo? Sim. E essa aqui? Opa, acho que foi demais. Tem essa vogal aqui e a do final aqui. Então, duas vogais, duas sílabas também. Reluk e Shepetim. Aqui, ó, ele está falando o quê, né? Esse Shiva aqui, ele está sendo pronunciado por quê? Porque a vogal anterior a ele é uma vogal longa, que é o Sre. Tá certo isso? É o E longo. E aqui é o... Que vogal é essa? Isso. Rolen. E o Rolen também é longo. Se o Rolen é longo, a próxima, que é a semivogal Shiva, ela será vocálica e transliterada. Se não tivesse o Rolen aqui, por exemplo, não tem essa letra aqui, né? Então vamos colocar aqui um patá, sei lá, né? Patá. Aí seria xe, chá, tim, com o P mudo, sem o som do Shiva. Por quê? Porque aí seria o patá, e o patá é breve. Então não faria com que ele fosse vocálico. Então qual é a regra do Shiva? Se o Shiva tiver na primeira sílaba, ele é vocálico e ele é transliterado. Se ele tiver numa consoante com dagesh, ele é vocálico e transliterado. Se ele tiver depois de uma vogal longa, ele é vocálico e transliterado. Fora isso, a gente vai entender que, pela regra, ele é mudo. Se ele é mudo, ele não é nem pronunciado e nem transliterado. Então, aqui nós temos regra do Shiva, tá? Aqui, nessas observações primeiras, são todas as regras do Shiva. Muito bem. Composição das sílabas. Uma sílaba pode ter até 3 consoantes, no hebraico. Um Shiva, simples ou composto. O que é um Shiva composto? Exatamente, né? Então, um tracinho com 2 pontinhos é um Shiva composto, que é o A, né? 3 pontinhos com mais 2 pontinhos é um Shiva composto, que é o Hatef Sigol. Se tiver assim, é um Shiva composto, que é o Hatef Kamatz. Tudo bem?
Shivás composto. Então, uma sílaba pode ter até 3 consoantes, pode ter um Shivá, simples ou composto, e apenas uma vogal. Para ser sílaba, ela vai ter que ter pelo menos uma vogal. Como no hebraico não tem vogal solta, né? Então sempre vai ter uma consoante perto dela. A consoante pode ser o Aleph, que é uma consoante muda, mas é uma consoante. Então ela vai ter pelo menos uma consoante, né? Numa sílaba vai ficar sem consoante nenhuma. Exemplo aqui. Bom, vamos pronunciar a palavra. Que? Quemol. Quantas vogais existem aqui? Uma vogal só. Uma vogal só. Quantas consoantes tem? 3 consoantes. Quantas semivogais tem? Uma. Quantas sílabas tem? Uma. Uma sílaba. Se tem uma vogal só, tem uma sílaba só. Aqui é uma palavra, né, monossilábica. Então ele vai falar. Resumindo, a palavra... Como que é a palavra mesmo? Quemol possui as consoantes. Que consoantes ela possui? É o Kof, né? Kof. Isso. A segunda. Isso. A terceira. Perfeito. Mas a vogal, qual vogal que ela tem? Nome da vogal. Não vou? Nome da vogal. Holem. E a semivogal? Shiva. Não se forma sílaba sem vogal plena, mesmo que nela exista um Shiva simples ou composto. Não se forma sílaba sem vogal plena. Vogal plena é ou vogal breve ou vogal longa. Na próxima aqui, vamos lá. Pronunciando palavra. É o tal, né? Tal, não. Tav, né? É o tá. Isso. É o tá e ali vai ser semivogal. O lamed aí. Isso. 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 Farm e é. Não é I. Qual que é o nome? Hirik. No caso aí, é Hirik hoje. Perfeito. Pronúncia. Alet. Tá. Quase. Lembra que eu falei? O Shiva, ele é mudo se ele não estiver no começo da palavra, numa palavra com dagesh, ou depois de uma vogal longa. Essa vogal aí, primeira, ela é longa ou ela é breve? Então você vai fazer o que com esse Shiva aqui? E nem vai transcrever. Então como é que fica? Talmid. Perfeito. Talmid. Quantas vogais tem? 2 vogais. Quantas consoantes tem?
5 consoantes. Quantas sílabas tem? 2 sílabas. Perfeito. A é 2 sílabas. Aí a divisão silábica vai ficar dessa forma aqui. Tá correto? Né? Essa aqui é semivogal, então ela vai ser desprezada, né? Na divisão silábica e nem vai ser pronunciada. Tal, mid. Como se vê nessa palavra, o Shivá não inicia a sílaba, portanto, é um Shivá mudo, sem som nem transliteração. A palavra deve ser escrita talmid, com caracteres latinos, né? Na transliteração. Talmid. Vamos para a próxima. Pronunciando. Perfeito. É o A, né? Perfeito. Shiva composto. Isso. O E. Nome. Sighal. Sigol. E a última? Hash. Pronúncia? Hã? Axé. Quantas vogais tem aqui? Uma só. Uma só. A do meio Quantas? aí. Só a do meio. Quantas consoantes? 3. Então, ela é uma Monossílaba. monossílaba. Lembrando que na monossílaba você pode ter até 3 consoantes, você pode ter Shivá composto ou simples, mas você tem que ter uma vogal. Nunca. Sempre é. Não, ele nunca é consoante, nem é nunca, né? O Shivá composto é sempre semivogal, ele nunca é vogal. Outras características gerais da sílaba. A sílaba começa quase sempre com consoante e pode terminar com vogal ou consoante. Só não começa com consoante quando no início ela tem um vav conjuntivo com o U. Como que é o vav conjuntivo com o U? Como é que é o nome dessa vogal aqui? Cajado é o VAV, né? O cajado? É, como é que é o nome da vogal? Surik. Não sendo a última sílaba da palavra, ao terminar com consoante audível, ou seja, qualquer consoante menos. Qual consoante é essa? E essa? Não. Não. É o AIN. Isso. A sílaba terminará com um shivá mudo, mostrando assim a ausência de vogal. Então, se a palavra terminar com Aleph ou com Alin, ela vai ter um shivá no final dela. E esse shivá ele é mudo. Ok? Veja, por exemplo. Então, vamos lá. Outra palavrinha para nós aqui. Pronuncia. Vem cá, esse ponto aqui é ponto final da frase, né? Esse aqui não vale, não. É o U. É o kibbutz. Kibbutz. Isso. Shu.
Chula. O que é isso aqui? Isso, Chula. não. Quase isso. Mas por que você está pronunciando o Shiva? Por que não é pronunciável? Por que ele não é pronunciável? Não. Tem 3 regras, né? A primeira regra, ele não está na primeira sílaba. Ele não está, isso, com o da Guest. E ele não está precedido de vogal longa. Beleza. Primeiro, o Dagesh será vocálico quando estiver na primeira sílaba da palavra. Isso. Vocálico. Quando ele estiver numa consoante com Dagesh. Isso. E a terceira, acabei. Pós-cedido, ou precedido de vogal longa. Precedido de vogal longa. Então, aqui vai ser Churram. Isso? Isso mesmo. Ela possui aqui. Quantas sílabas tem? 2, porque possui 2. Perfeito. Ela possui 2 sílabas que são aqui, né, que é o ram, e aqui, que é o shu. Lembre-se que o hebraico deve ser lido de direita para a esquerda. A primeira sílaba, por terminar com uma consoante audível, lambda, por não possuir vogal e não estar no final da palavra, recebe um shiva mudo, demonstrando a ausência de vogal. Sendo a última sílaba da palavra terminando com consoante audível, não aparece o shiva mudo, e a não ser nos casos em que a palavra terminar com o tav, com dagesh, aí vai aparecer, né, o, o mudo aqui, e essa aqui qual que é mesmo? É o de final de frase. Não. B de bola, não. Tá lá. O tato da Guest, não é? O quê? Não, o bait. Isso aqui é bait. Essa aqui. Ela é. Tá, que letra que é essa? Bait? Não, gente.
Olha. O bait não tem uma forma só? Bait. Essa aqui não é a forma final de CAF? Você tá olhando aqui, ó. Isso aqui é um CAF. Isso aqui é um bait. O bait não tem forma final. Ó, o CAF é assim, ó. CAF. O CAF não tem. Eu disse que não tem. O bait é assim. O bait tem daguete. O CAF também tem daguete. E tem o CAF final, que é esse aqui. Os caras insistindo com bait, eu falei, ué, de onde vocês tiraram isso? Então, sendo a última sílaba da palavra, terminando com consoante audível, não aparecerá o Shiva mudo, a não ser nos casos em que a palavra termina com Tav ou com o Kaf final. Aí vai ter Shiva mudo. As sílabas são classificadas em fechada e aberta. A sílaba fechada termina com consoante, terminam em consoante. E as sílabas abertas terminam em vogal. Com exceção das que terminam com... Que letra é essa? E essa? Que também são consideradas abertas. Temos sílaba fechada, sílaba aberta. Sílaba aberta, aquela que termina com vogal. Sílaba fechada, aquela que termina com consoante. Mas, se terminar com Aleph, ela é aberta. Se terminar com Re, ela é aberta. Exceção da regra. A vogal patá, ao figurar como última parte de uma palavra, sob as consoantes. Consoante que é essa? E essa? E essa? É chamada patá furtivo. É chamada patá furtivo. E não forma sílaba. Então, exceção, né? O patá, que letra que é o patá? O patá é o tracinho embaixo, certo? Tracinho embaixo aqui, ó. É o patá. Ela é vogal longo, é vogal breve, né? Mas quando ela tiver no final da sílaba, no final da palavra, né? Embaixo de uma dessas letras aqui, ela não vai formar sílaba, ela vai funcionar como se fosse uma semivogal. Aí ele dá o exemplo aqui. Então, vamos pronunciar. Letra, palavrinha. Cansado. É um ponto em cima. Rolling. Seria isso. Né? Noha. Noha, só que ela não tem duas sílabas aqui. Apesar de ter, né? Essa aqui que é uma vogal, como ela está no final da palavra, ela vai perder a sua condição de vogal. Isso, que é a exceção do hatch. Perfeito. Ela possui duas consoantes, mas a vogal rolem e o patá furtivo, porém, não forma duas sílabas. É monossílabo, porque esse patá aqui, ele perdeu a sua função vogálica. Né? A mesma coisa que a gente faz no nosso não, né? O nosso não é duas sílabas, mas tem duas vogais, né? O não. Claro que é outra regra, né? Mas só para a gente poder fazer a relação. Também é bom notar que o patá furtivo, quando lido, antecede o som da consoante. Por exemplo, a leitura nohá não se lê nohá, mas se lê noá. Essa aqui pegou. Então é noá. A leitura de... Bom,
Vamos ler aqui. Leia aí. Gimel. Kametz. Gabi. Isso. Não é bi, né? É vi, né? Seria Gavirá, se isso aqui for um A, né? Se isso aqui for um O, que pode ser o... Aí seria Govilo. Govirá, perdão. No caso aqui, Gavorá, né? Gavorá. Vô. Isso aqui, esse B é vô, né? Aqui, essa outra. Ruá. Isso. Também é monossílaba e se lê Ruá. Então, o que ele está falando aqui? Que quando o patá ele estiver embaixo de um het, no final da palavra, você lê o A antes do het. Ao invés de ler Ra, você lê Ar. Daí, Gavoá. Gavoar. Gavoar. Aqui, Ruar. Ruar. E aqui em cima, como que é mesmo? Tem. Isso. Rolem. No ar. Perfeito. No hebraico, geralmente a última sílaba é a tônica, mas em alguns casos ela pode ser também paroxítona. Nunca, porém, proparoxítona. Um dos casos acontece quando uma palavra contém duas vogais, sigol, em sequência imediata, como na palavra, bom, pronúncia aqui. Eretze. Todas as palavras que tiverem duas vogais duas vogais segol, nessa posição são paroxítonas. A sílaba tônica é a do primeiro sigol. Então, bom, para saber qual sílaba tônica é a regra. A sílaba tônica é a última, com exceções. Daí as exceções serão essas, né? Quando houver dois sigols juntos, a sílaba tônica vai ser a primeira, o primeiro sigol. Essa é a exceção. Beleza? Tá colando as placas já aí? Não, a gente não tem mais. Aqui agora é só exercício, né? Então, repetindo a última, né? A última. Ele está perguntando agora como é que eu identifico a tônica, a sílaba tônica. A sílaba tônica é a última. Geralmente. A exceção é quando acontece uma duplicação do sigol. Aí, neste caso, a sílaba tônica vai ser a primeira que tem o sigol, não a segunda. Deve ter mais exceção, mas essa é a que ele deixou agora. Então, a gente vai ficar com essa só. Beleza? Ah, beleza, deixa eu falar aqui, é o seguinte, me dar essa semana aí, a gente tem aula na semana que vem para eu poder me atualizar. É que você ficou, né, nadando, né? Não, senão você fica voando, para eu poder me atualizar aí, eu atualizo essa Tranquilo. semana, e quando for na outra aula, a gente já pega nessa unidade, corrigir esses exercícios, já deve fazer em casa já, esses aqui. Aí E a aí, gente tem a aula na quinta-feira que vem. isso, não quinta agora, só na outra. Perfeito.
Não vai deixar de memorizar as próximas, tá? Porque a gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai retomar as do anterior, pra gente não esquecer, e misturar com essas aqui. Beleza, mas o Fred já tá adiantadaço aí, mano. O bicho é brabo. Aí, assim, a gente vai perder um tempo com o vocabulário, mas eu acho que é preciso, necessário. Senão a gente vai acabar esquecendo. Mas vamos separar, assim, umas 10 palavras por dia, né? Por aula, né? Vou misturar essas aqui com as do outro vocabulário para a gente ir sempre ter alguma palavra para a gente poder ler. Aí, então, a próxima aula, esse exercício aqui pronto, né? Transitei